Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com esse mesmo tema da justificação que nós iniciamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Eu já lhe dei uma ideia do que é a justificação. E vamos nos aprofundar mais no conhecimento deste tema. Nós sabemos que a justificação só se dá pela fé em Jesus Cristo. É uma fé que é gerada em nosso coração através de um evento sobrenatural. Nós não temos qualquer participação na justificação. É sempre um ato, uma obra de Deus. O homem não tem nenhuma participação. E os méritos não são nossos. Não são pelas nossas obras humanas que nós seremos justificados. Seremos justificados pela fé, por esta convicção interna que vem de Deus, de uma forma sobrenatural, um favor divino. E vem uma convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias. Foi o Messias enviado a esta terra 2000 anos atrás, e eu creio nisso, eu tenho essa certeza no meu coração. Então, a justificação se dá por esta fé. E nós podemos dizer que a justificação envolve o perdão. Porque se Deus nos justifica, mesmo sendo pelos méritos de Cristo, Ele está perdoando nós que somos pecadores, e está permitindo que nós entremos no seu reino, na sua presença. Porém, a justificação que envolve o perdão, ela deve ser distinguida do perdão dos pecados, porque eu fui justificado. Se eu fui justificado, Deus viu esta fé verdadeira no meu coração, permitiu a minha entrada no céu, mas eu ainda tenho pecados. Se eu estou aqui na terra, eu ainda tenho pecados dentro de mim. Então, essa justificação é distinta do perdão dos pecados. Mas não podemos deixar de dizer que a justificação envolve, sim, o perdão de Deus. E essa remissão dos pecados, esse perdão de Deus com relação ao nosso pecado, ocorre com base nessa obra expiatória de Cristo. Nesta obra que Jesus Cristo se entregou, se sacrificou, para que nós experimentássemos esta redenção dos nossos pecados de uma forma instantânea e tivéssemos acesso ao céu. E essa remissão é completa. Eu não estou falando aqui de maturidade cristã, entendo a diferença. Maturidade cristã significa que ainda temos uma natureza pecaminosa, apesar de crer em Jesus Cristo. E é nesta caminhada, sobre esta terra, que nós vamos nos desfazendo, matando essa natureza pecaminosa. Então, essa remissão completa que eu estou falando é porque você ali foi considerado justo por esta fé que foi gerada em seu coração. Você se identificou com Cristo, então você teve acesso ao céu. Então, essa remissão é completa. E significa que todos os pecados dos redimidos são perdoados, sejam eles passado, presente e futuro. Por exemplo, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, o meu Redentor. Há 20 anos atrás eu vivi essa experiência, há 30 anos atrás, cada um tem sua história. Então, se eu morrer hoje, eu tenho acesso ao céu. Mas eu terei uma luz pequenininha, com bem pouca intensidade, se eu não desenvolver uma maturidade cristã.
Então, com esse evento da justificação, com esse evento do novo nascimento, a culpa pelo pecado é removida, assim como o seu castigo merecido, porque o nosso castigo era ir para o inferno, mas quem foi em nosso lugar foi Jesus. Isso está em Hebreus, capítulo 10, verso 14. Porém, o crente que foi justificado, ele ainda está sujeito ao pecado. Ou seja, ocasionalmente ele continua pecando. Eu creio em Jesus, eu tenho essa fé, essa convicção no meu coração que Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor. Mas às vezes eu me indisponho com alguém da minha casa, eu digo palavras inadequadas. Por quê? Porque ainda tem essa natureza de pecado dentro de mim. Então, ocasionalmente, aquele crente que foi justificado, ele pode continuar pecando. Isso está em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 10. Isso significa que o justificado não deixa de ser pecador nesta vida aqui. Mas ele passa a ser um pecador justificado. Vocês estão entendendo a diferença? Por isso Deus remove a culpa do pecado quando nós somos justificados. Mas Ele não remove a culpabilidade. Eu posso ainda cometer atos, ações, pensamentos que me levam a uma culpabilidade. A justificação, além de envolver um simples perdão, o perdão de Deus, para que nós voltemos a nos relacionar com Ele, ela também envolve essa restauração da comunhão entre Deus e o homem. Isso está em Atos capítulo 13, versos 38 e 39. Em Romanos capítulo 5, você também encontra um texto de 1 a 10, que vai fundamentar isto que eu estou lhe falando. Vá lá na sua Bíblia, aprenda a usar a sua Bíblia, aprenda a conhecer os livros da Bíblia, que você vai crescer nesta maturidade cristã que todos nós precisamos desenvolver depois que passamos por essa experiência da justificação. Uma outra coisa que acontece conosco quando nós somos justificados é que nós temos paz com Deus. Porque a culpa do pecado foi tirada de nós. Então nós começamos a estabelecer uma relação de paz. Se antes eu blasfemava contra Deus, eu não quero saber de Deus, eu não acredito em Deus, eu não gosto de Deus porque eu passei por essa situação difícil, Ele não veio me socorrer. Se antes tínhamos esta atitude, e agora? Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações difíceis, eu já tenho um coração convertido a Ele e uma paz interna. E pelo que eu já aprendi a conhecer de Deus, eu posso dizer, eu estou passando sim por uma circunstância difícil. Eu estou passando por uma situação que eu nem imaginava passar. Mas eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que Ele vai me sustentar nesta prova. Eu sei que algo grandioso está por trás de tudo isso. Ou seja, você tem esta paz com Deus. Você desenvolveu, você recebeu essa paz para você ter essa certeza de que o Deus que você já conhece, Ele é fiel em todos os momentos da sua vida. E nesse processo de justificação, que está em João 1, verso 12, veja o que é que ele diz. Ele diz que o pecador que é alvo da justificação, ele é adotado como filho de Deus. Quantos não têm família e quantos desejam ser adotados por uma família? Quando nós não experimentamos o novo nascimento,
Quando nós não experimentamos a justificação, é como se nós não tivéssemos família espiritual. Mas quando nós experimentamos isso, Deus nos adota como filhos. Você quer ser filho de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é consolador, de um Deus que sempre vai estar lhe amparando, lhe guiando nas suas decisões, no seu caminho, que está colocando anjos ao seu redor, ao redor da sua família, dos seus filhos para proteger, do seu cônjuge, que está transformando o seu cônjuge se ele ainda não passou por essas experiências. Então Deus nos trata como verdadeiros filhos amados por Ele. E como é bom ter um pai que nos ame, não é verdade? Então, aquele que é justificado, ele começa a desfrutar desses direitos de filho. E se nós somos adotados por Deus como filhos, você sabe o que é que você vai receber? Você vai receber uma herança eterna. Você vai receber o direito à vida eterna, porque vocês serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso está lá em Romanos 8, verso 7. Leia também Gálatas 3, 26 e 24. Então, como nós já dissemos aqui, a justificação ela é concedida pela graça. O que é graça? Um favor divino, não é uma obrigação, é um favor de Deus para conosco. Então ela é concedida pela graça e ela é recebida pela fé. Essa fé que foi gerada em nosso coração. Porque se essa fé não tivesse sido gerada em nosso coração, nós não vamos receber esta justificação, nós não vamos experimentar o novo nascimento. Isso está lá em Romanos 1, verso 17. Então, nós podemos dizer que a fé não é a base, mas é o meio, é através da fé que nós somos justificados. Ela é o meio da justificação. Então, podemos reforçar mais uma vez que a justificação não é pelas nossas obras, é uma dádiva de Deus. E se nós somos justificados, se nós experimentamos o novo nascimento, se o nosso espírito já está vivificado, já está restaurado para começarmos no crescimento desta comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, esta fé genuína vai fazer com que nós realizemos obras que não serão mais humanas, mas serão obras baseadas nesta fé genuína e obras que faremos em nome de Cristo Jesus. Ou seja, o mérito sempre tem que ser dado a Jesus Cristo. A glória sempre tem que ser dada a Deus. Então, as boas obras que nós faremos agora, se você era tão bondoso antes, tão caridoso, mas você não acreditava em Jesus, mas você tinha essa experiência, essa natureza bondosa para socorrer o necessitado, para acolher o órfão, a viúva, mas eram obras humanas, porque você fazia em seu nome. Agora, com esse evento do novo nascimento, com esse ato da justificação, você continuará fazendo obras muito maiores e obras baseadas nesta fé que foi gerada em seu coração, a fé em Jesus Cristo. E é através dele que nós faremos obras grandiosas. E essa nossa experiência, nossa caminhada a partir dessa experiência que nós vivemos do novo nascimento, da justificação, essa caminhada vai nos fortalecer cada vez mais. Vai fortalecer cada vez mais esta fé genuína que foi gerada em nós.
Então, essa é uma complementação que eu quis fazer para que você tenha bastante clareza do que é o novo nascimento, do que é a justificação. E no próximo vídeo nós falaremos sobre fé e arrependimento, que são também temas essenciais para que nós entendamos os propósitos de Deus e para onde Ele quer nos levar. Ele quer nos levar à sua presença, à plenitude do seu ser. Você quer isso? Então, nos acompanhe Vera Reflexões. Estamos em todas as plataformas e eu te abençoo com essa fé genuína em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe nossas mensagens, divulgue e proclame o Evangelho, que você será recompensado por isso. Até outro momento.